É de uma pilantragem esse negócio. Eu acho ridículo o autor fazer isso. Afinal, foi uma covardia gigantesca dele. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez comentando do final de Kaiju 8. Pra quem entrou nesse vídeo e não sabe nada da história, ela acompanha um humano que ganha a habilidade de se transformar em um monstro e usa os poderes dele pra lutar contra outros monstros que estão atacando a humanidade. O mangá da obra chegou ao fim em 2025. Nesse vídeo aqui eu vou dar um resumão do que acontece depois dos eventos da segunda temporada até o final, para dar contexto para vocês, porque vocês não vão entender algumas reclamações se eu não desse contexto. E aí depois, na segunda parte do vídeo, eu comento os grandes problemas desse final aí, que eu achei uma falta de vergonha na cara do autor fazer isso. Mas bom, o que acontece depois daqueles eventos lá da segunda temporada? Bom, o protagonista ficou muito mais forte, então ele acaba com aquele monstro lá que apareceu moleza, devia até ter mostrado lutando contra o monstro. Pelo menos isso, só ele derrotando um monstro fácil lá, pra acabar com um clímaxzinho, nem que seja pequenininho, e aí fecha. E não antes dele lutar, já cortarem o anime ali. Isso aí ficou meio zoado, tipo, a escolha deles onde cortar ficou meio bizarra. Mas o ponto é que a partir daí, é luta sem parar. As próximas lutas grandes vão ser da Shinomiya e dos outros membros mais importantes do esquadrão, incluindo até o amigo do protagonista. Cada um deles vai ter uma luta lá onde vai ter que se superar, se destacar, vai ter uns flashbacks no meio, umas cenas legais. A desse aí, inclusive, do Samurai, é uma das lutas mais legais até que vai ter. Então vai ter várias lutas legais, cada um deles está enfrentando uma criatura que foi feita para derrotar eles, então obviamente não vai ser um negócio fácil. Mas todos eles obviamente conseguem derrotar elas, depois de muito pelejar, e ter várias cenas legais, viradas na luta, e todo aquele basicão de shonen. E aí é revelado que o boss final lá, o Kaiju mais poderoso, quer pegar o Kaiju que tá com a mina, e aí vai absorver ela pra isso. O protagonista vai desesperado atrás dela, com a ajuda dos amigos lá, ele consegue chegar a tempo de impedir dela ser absorvida. Tem toda uma cena de desenvolvimento dela até, vale destacar, porque é uma personagem que, honestamente, foi bem mal trabalhada ao longo da série. O autor não mostrava praticamente nada dela, até quando ela falava com o protagonista, super fria e tal. E aí, pela primeira vez, eles pegaram e fizeram um desenvolvimento em cima dela, mostrou o passado, mostrou ela entrando pro esquadrão, e ela tinha muito medo de um bando de coisa lá. Quando entrou. Ela não entrou lá e já era braba pra caramba. Na verdade, eu diria que ela é sortuda, porque ela tinha esse dom natural. Ela pegava numa arma e conseguia executar um negócio absurdo com ela. Era um negócio natural dela. É um poder que nasceu com ela. Ela não ralou igual uma doida, igual o protagonista. Ela só nasceu com um dom. E aí ela mesma ficou assustada com o poder que ela gerava com as armas, e aí pegaram e deram esse kaiju pra ela pra gerar um poder maior ainda de acabar com kaijus gigantescos. E aí ela foi ficando mais séria com o tempo, no começo ela morria de medo e tal, e aí ficava pensando até no Kafka direto, porque ele prometeu que ia ficar junto dela, ia lutar junto com ela, e isso tranquilizava ela, mas ela foi ficando mais fria e rancorosa com o tempo, pensando até nisso, vai mostrando uns painéis, isso é bem legal, porque ela vai envelhecendo e ela pensando nisso, primeiro desesperada, até que ela vai ficando bem mais fria e chamando ele de mentiroso, porque ele falou que até ela ia lutar junto com ela e acabou nunca fazendo isso, ela teve que se virar sozinha. Então, deu muito mais camadas, mais desenvolvimento a ela, e porque ela é tão mais fria com ele também, ela tem no rancor de, por mais que ele tenha tentado, nunca ter cumprido a promessa dele. Então é legal essa parte, finalmente deu um pouquinho mais de desenvolvimento pra ela, e até quando ela é abduzida por esse kaiju aí, tá sendo absorvida por ele, mostra de novo ela pensando no Kafka lá dentro, ela decidindo se virar sozinha, que não vai ser absorvida, mas vai acabar acontecendo até que o Kafka aparece e salva ela. E aí ele cumpriu o negócio que ele falou, que era lutar ao lado dela, então a promessa que ele fez no começo, ou no caso no passado, finalmente sendo cumprida aí. E bom, ele ficou muito mais forte depois do treinamento lá que ele fez com aquele samurai, e ele consegue até se dar bem no começo, mas depois tem uma virada na luta, aí a mina ajuda ele, nesse momento, inclusive, que tem aquela cena clássica dos dois lutando juntos, então se realiza esse momento, e o protagonista acaba conseguindo derrotar esse kaiju aí. Pô, acabou então? Acabou com o núcleo do cara? Ah, não. Isso aí era só a primeira fase da luta final. Por quê? Bom, mostra um pouco desse kaiju aí mostra a infância dele e tal, também. Todo mundo tem flashback nesse negócio. Mas mostra quando ele era um monstro mais novo, e ele era fraco e tudo mais, mas ele foi ganhando essa habilidade de absorver as coisas, os outros e tal, ficando cada vez mais forte com isso, absorvendo outros kaijus e etc. Até que absorveu um kaiju ultra poderoso dentro dele, que é um dos que foi um lendário aí do passado, acima até dos kaijus numerados. E como o protagonista derrotou ele, ele acabou libertando esse kaiju que estava dentro dele, que é muito pior do que ele, porque ele ainda era racional, ele tinha curiosidade nos humanos e tal. Esse outro kaiju não, ele é basicamente uma besta encarnada que quer destruir tudo no caminho dele, ele não pensa, não faz nada. E esse kaiju mata o protagonista. Ele perfura o núcleo dele ali, e aí vira aquele momento, nossa, e agora?
Aí você já fica desesperado pelo próximo capítulo. Então funciona muito bem. Todos os capítulos emendam bem no outro e tal. É bem legal. Então até aí ninguém tinha grandes reclamações. Como eu falei, o problema é realmente no final. Mas até aí o clima funciona muito bem. E bom, a gente vai pra mente do protagonista, onde finalmente se descobre o que era aquele ser que entrou dentro dele no começo da série. É basicamente um samurai e vários espíritos de outros samurais lá que lutaram no passado, porque esses monstros existem aí nesse mundo há muitos e muitos anos. Essa luta da humanidade com outros monstros. E aí tinha esse pessoal que tinha uma raiva absurda, principalmente desse kaiju gigantesco aí. E aí o ódio, todo esse pessoal, junto ao ódio desse samurai aí, e eles também terem caído num certo local lá dentro da terra, acabou transformando eles nesse kaiju. E aí ele entrou no protagonista exatamente porque ele queria lutar contra os kaijus. Ele tem um ódio absurdo dos kaijus, embora ele tenha acabado virando um. E ele fala pro protagonista que consegue trazer ele de volta, mas ele vai ter que se fundir com ele completamente. Ele vai deixar de ser humano. Vai ser só um kaiju a partir daí. E o Kafka, obviamente, aceita, porque se ele não aceitar, todo mundo vai morrer. Tá todos os outros personagens lá, que já derrotaram cada um o seu próprio kaiju lá, no caso principal, e indo ajudar o Kafka aí, porque ele tá caído lá, na verdade parece que morreu, e tá todos os outros personagens principais lá atacando a criatura, tentando parar ela enquanto isso. Até que o Kafka volta no momento crucial lá, porque ninguém mais tem força pra fazer nada praticamente, e aí começa a arregaçar essa criatura. Ele ganha um power-up absurdo aí ao se fundir, ele fica todo branco também, muda a forma dele, e ele fica ultra poderoso. Parece que ele vai ganhar, mas a criatura perde o controle e vai destruir o Japão inteiro, se não for detida. E tem um complicador agora, o protagonista não tá conseguindo acertar ela. Aí aparece a Shinomiya, ela que mais ajuda ele na luta final. Os outros participam também, obviamente, mas ela eu diria que é quem mais acaba ajudando. E ela não só tem a armadura da mãe dela agora, como ela usa um outro kaiju, que era a arma daquele mentor dela. Ela tem aptidão para usar um bando de kaiju, na verdade. Quando fazem um teste com ela, é o plot twist, por assim dizer. Descobriram que ela tem aptidão altíssima para a maioria das armas de kaiju. E tem mais aptidão para aquela armadura da mãe dela, por isso que dão a armadura para ela. Mas ela tem aptidão também para usar a arma do mentor dela lá, que é esse cara aí. E aí ela pega a arma mais a armadura da mãe dela e consegue fazer um negócio absurdo aí, abre o núcleo, e aí o Kafka é que finaliza a luta dando um socão aí, que é como ele começou a série, né? E aí como ele termina a série, dando um socão absurdo aí para destruir o núcleo desse kaiju. E acabou. Fim. E o Kafka, bom, dá a entender que ele vai morrer. Tudo leva a crer que ele vai morrer aí. Mas não, o pai da Shinomiya fala com ele lá, porque o espírito dele ainda tá dentro daquele kaiju, com ele lá, e ajuda ele passando o núcleo, aparentemente, da criatura para consertar o dele, o coração dele, e aí ele vai sobreviver e, inclusive, pode voltar a ser humano. Então, o pai da Shinomiya que acabou salvando o protagonista aí, no fim das contas, e ele sobreviveu. Ele pode se transformar em kaiju ainda, então tudo feliz. Não morreu nenhum personagem principal importante também. O único que morreu realmente foi o pai da Shinomiya. De resto, não morreu mais ninguém. Então isso eu achei covardia do autor, devia ter matado um, dois ali, não precisa matar todo mundo, fazer uma Kamega Kill da vida, mas umas consequências maiores lá podia ter feito. Tipo, matar uns dois personagens, pelo menos os importantes lá, daria uma diferenciada lá, não parecia aquele shounen que o autor não tem coragem de matar praticamente ninguém. Porque, como eu falei, matou uma pessoa relevante só a série inteira. Alguns podem estar achando que esse é o grande problema, não. O grande problema não é isso. Isso aí é um problema que existe, mas não é crítico pra caramba. Se fosse só isso, não teria um bando de gente reclamando aí desse final. O problema vem depois. Agora sim, chegamos no último capítulo. O protagonista ficou meses aí desacordado até voltar, e agora ele faz parte da organização lá do exército. Eles estão reconstruindo o Japão também, porque teve uma destruição colossal. Eles também comentam que o protagonista deve evitar se transformar, já que tem um bando de organizações do resto do mundo inteiro, já que a gente só viu aí, isso é um detalhe interessante, a gente só viu os monstros, os ataques e tal, que ocorrem no Japão, mas deve ter isso no mundo inteiro, deve ter várias organizações no mundo inteiro, deve ter vários outros kaijus pelo mundo inteiro. Então, não necessariamente esses do Japão eram os mais fortes do mundo. Dá uma abertura para continuação isso aí, basicamente. Pode ter desafios muito maiores que eles terão que superar mais à frente, mas seria em outros lugares do mundo. Provavelmente não mais no Japão. Mas eles falam isso, que ele deve evitar se transformar, porque tem organizações do mundo inteiro agora de olho nele, tentando descobrir quem ele é. Não descobriram ainda, essa parte é meio bizarra, porque todo mundo lá no Japão sabe, mas não consegue essa informação de que é o Kafka, porque ele se transformou na frente de um bando de gente um bando de vezes. Mas tudo bem, dão essa desculpa aí, pra ele não ficar lutando toda hora. Ele faz parte da organização ainda, mas está mais ligado à parte de pesquisa, e não tanto a combate. A não ser que precise, porque agora ele é poderoso pra caramba, então se aparece um kaiju muito poderoso, ele pode ir lá ajudar, mas os outros estão super poderosos também, a Shinomiya virou um monstro. Então, os outros são tão fortes que agora os kaijus são derrotados com muita facilidade, até é comentado isso. Essa nova geração tem um bando de usuários muito poderosos, então tá ficando até fácil controlar os kaijus agora. E não precisa nem usar os poderes do Kafka mais, porque os kaijus mais poderosos foram derrotados já. Por
isso que eu falei que os desafios provavelmente estariam fora do Japão agora e não mais por lá. Por lá tá tudo bem controlado. E bom, tem uma criatura atacando umas crianças lá, e o protagonista não se aguenta e ele vai lá defender elas. Aí ele só fala pra manter em segredo, é o que eles vão ver, que é ele se transformando lá, e aí acaba. Alguns provavelmente já devem estar pensando sobre isso. Pô, isso não parece um final muito fechado? Exatamente. E esse é o maior problema. É um final totalmente... Imagina o resto aí. Como assim? Bom, de onde vieram esses monstros? De onde eles surgiram? Qual a fonte dos monstros? Muita gente pensou que esse negócio de derrotar esse monstro era só o começo, na verdade, e depois viria um arco maior de descobrir a origem dos monstros, reviravoltas, no caso do passado e tudo mais, tipo um Attack on Titan da vida. Mas não. O autor não explicou nada sobre a origem dos monstros. Eles existiam nesse mundo, uns evoluíram, e é isso. Não tem grandes explicações, só existiam e pronto. O autor não deu uma explicação. E nem tentou grandes mistérios por trás, tirando esse negócio aí de que tem monstros e esquadrões em outros lugares do mundo, mas ele não desenvolveu mais a fundo esse negócio, ele não expandiu a trama. Ficou um negócio bem fechadinho lá, só naqueles monstros lá que aconteciam, e é isso. No caso, você quer mais respostas? Não vai ter, pelo menos não por enquanto. E esse é outro ponto que eu já vou falar. Mas não é só isso, não é só todo esse lore dos monstros que ficou totalmente em aberto e faltou muita explicação e desenvolvimento em cima disso. Porque eles mesmos falam que tem que pesquisar mais sobre os monstros e tal. Então deixa aberto que pode ter mais desenvolvimentos, mais mistérios, mais revelações sobre eles no futuro. Mas não agora. Pô, mas não acabou a história? Sim, oficialmente acabou. Não tem anúncio nenhum de continuação. Que é outra coisa que ficou totalmente aberto? A relação do protagonista com a mina. Depois desse final aí eu pensei que ia ter uma conversa legal dele com a mina e tal, não. Os dois se veem lá, mas é isso, não tem nada demais ali, não acontece nada demais. E fica nisso, tudo aberto. Cara, ela é o interesse romântico dele, mais descarado impossível. Ele só pensava nela, ela também só pensa nele. Então dizer que era só amizade, pelo amor de Deus, cara de pau do caramba dizer que era só amizade aquilo lá. Então os dois pensavam pra caramba no outro. A mina não mostrava tanto, mas quando finalmente desenvolveu ela e mostrou todo o passado dela, mostrou o quanto ela se importava com ele e pensava nele. Então, mais descarado impossível, que os dois são basicamente feitos pra ficarem juntos romanticamente, mas voltou deixando aberto. E você fica meio, ué, trabalhou o negócio a história inteira. Os dois finalmente conseguem ficar juntos, agora também é um esquadrão, dá pra desenvolver finalmente o romance aí, mostra os dois saindo juntos só. Não precisa mostrar eles se casando necessariamente, mas mostra os dois já como namorados, talvez, porque teve um time skip aí, então mostra os dois namorando, saindo juntos e tal. Então tá avançando a relação deles de alguma coisa, entendeu? Eu vou ter que imaginar mais depois disso, mas já tem uma base aí, pelo menos. Eu não tenho que imaginar tanta coisa assim. Eles estão juntos oficialmente como um casal. Mas não fez nada o autor. Alguns dizem que é porque ele sabia que tem muita gente que shippa o protagonista com a Shinomiya, e ela é mais popular do que a mina, obviamente, né? Porque ela ganhou muito mais desenvolvimento durante a série, tem muito mais cenas brabas com ela, e ela é mais carismática também, naturalmente. A mina é toda séria. Então, é um negócio normal que ela seja muito mais popular. Mas alguns consideram polêmico também, já que ela tem uma diferença de idade muito maior com o protagonista. A mina, a diferença de idade dela pro protagonista é o quê? Uns 3 anos, algo assim, ridícula. Já com a Shinomiya a diferença é maior, mas poderia esperar ela ficar mais velha, ela vai ser maior de idade, ele vai ter uns 30 e poucos ainda assim. Então tem um bando de casal, de cara de 30 e pouco, 40 até, com garota de 20 e pouquinhos, coisa assim. Então tem nada demais nisso, tem um bando de coisa assim no mundo real. Então quem fizesse polêmica em cima disso, pelo amor de Deus. Só que ele nunca viu ela dessa forma, entendeu? Esse que é o problema. Ele via a Shinomiya como uma amiga e tal, os dois se dão bem pra caramba, mas nunca teve, aparentemente, interesse romântico ali. O interesse romântico sempre foi a mina. Então, por mais que ela não seja tão popular, eu acho que é a escolha certa pra ele ficar. E muita gente tava aguardando isso, que ia acabar essa história e os dois finalmente iam ficar juntos. Mas não. O autor terminou totalmente aberto lá. Não tem uma dica sequer, um negócio nem de leve lá, subentendido, nada. Ela continua trabalhando lá na organização dela, o protagonista tá trabalhando numa outra lá, focado nos cientistas, e é isso, basicamente. Totalmente em aberto, essa parte do romance. Não tem nenhuma diquinha, nem um fanservicezinho o autor dá. Então essa foi outra parte muito frustrante. E o pior de tudo é que ele deixou o final em aberto, aparentemente de propósito, pra poder voltar depois. Só que não anunciou nada. Por quê? Cara, ele fez dinheiro pra caramba com esse negócio. Só as versões físicas do mangá já rendeu aí uns 18 milhões. Se você contar as digitais, provavelmente é muito mais de 50 milhões, 60, 70 milhões. Já que a versão digital no Japão vende mais até do que a versão física. Então, ele tem muita grana. Se ele ganhou $1 por cada uma dessas unidades vendidas aí do mangá, cara, ele tem pelo menos mais de uns 50 milhões aí de dólares. Então ele tem muita grana agora. Se quiser, ele nunca mais faz nada, entendeu? E esse que é o problema, ele pode nunca mais voltar pra continuar essa história. Mas ele desenhou bastante, ou nem tanto. Ele desenhou 100 e poucos capítulos. Vários autores de Shonen aí desenharam 400, 500, 600, 700, 1000 autores de One Piece aí, mais de 1000.
Então, ele até que teve uma carreira bem curtinha, só que ele fez um sucesso enorme, o mangá vendeu horrores, a arte era muito boa, e ele conseguia levar de forma divertida a história também, você ficou doido pelo próximo capítulo. Ele fez uma grana absurda, com um mangá muito rápido, e aí aparentemente queria curtir a vida, a grana lá enorme que ele fez, e não, vou encerrar esse negócio aqui prematuramente, talvez ele tivesse ideia para um negócio maior na história, futuro até, mas decidiu encerrar por ali porque ele queria curtir a vida. E a gente ficou com essa história em aberto aí, com romance em aberto, com o lore dos monstros, lá os mistérios dos monstros em aberto, e até o próprio problema dos monstros, né? Porque uma coisa que se esperava é que eles conseguissem acabar completamente com os monstros, e agora a humanidade finalmente pode ficar em paz. E não acabar como começou, porque acabou como começou. O que mudou, exatamente? Bom, agora tem mais humanos fortes para lutar contra os kaijus. Essa é a diferença. Porque os kaijus continuam por aí, continuam aparecendo fazendo estrago. Então o que você queria ver, e essa é a terceira coisa, é uma finalização de verdade da história, aonde praticamente não tivesse mais kaijus aparecendo. Eles acabassem com a fonte disso. Mas não, eles nem sabem a fonte disso. É uma história extremamente aberta, em muitos elementos diferentes. Não importa se você gosta mais do elemento de ação, que é o dos monstros, ou se estava mais interessado no romance do protagonista com a mina. Qualquer um dos elementos, é tudo muito aberto no final dessa história. Ou no mistério também, você pode até, querer saber o mistério da origem dos monstros e tal. Não importa, qualquer um desses você acaba decepcionado, você acaba frustrado. Porque o autor simplesmente, não, já ganhei dinheiro bastante, tá bom, vou fechar por aqui. Se ele quiser, um dia ele volta. E esse que é o maior problema desse final aí. Ele poderia ter feito um final que ele botava só uns 10 capítulos a mais e fechava até rushado, mas fechava a outra parte lá, que seria esse fechamento da relação da mina com o protagonista e também, no caso, dos monstros aí, acabar com a origem dos monstros, ele revelar lá. O protagonista descobre através desse monstro maior aí, no caso, vendo as memórias dele e tal, descobre a origem dos monstros, aí eles vão até lá, acaba com a origem, beleza, conseguiram resolver, entendeu? Ele acabou com a história de verdade aí. Não vai ter mais monstro novo, a humanidade tá segura agora, ele ficou com a mina, acabou, entendeu? Aí fechou pelo menos melhor. Soa como um final de verdade. Isso não soa como um final de verdade. Isso aí soa basicamente como um final de arco, entendeu? Acabou um arco da história. Só que sem anunciar um próximo. Porque o autor quer curtir a vida, ele não vai dar certeza que vai voltar, ele pode não querer nunca mais voltar e continuar fazendo mais. Ou ele pode gastar a grana dele, sei lá como ele vai torrar tanta grana assim tão rápido, mas ele pode acabar com a grana dele, não, acabou minha grana. Vamos fazer aí Kaiju 8 2. Aí ele continua a história, entendeu? Se ele tivesse finalizado a história de verdade, ele não teria mais esse seguro. Obviamente exigiria um pouquinho de coragem, né? Esse final foi uma covardia gigantesca dele. Se ele não tivesse feito muita grana, e aí quisesse pelo menos fazer o pé de meia dele, era compreensível. Mas se ele quisesse fazer isso mesmo, ele teria continuado a história. Mas aqui não. Ele já tinha conseguido grana pra caramba, pra se aposentar, pra próxima geração dele provavelmente se viver muito bem. Então ele já tava com grana pra caramba. Ele podia ter encerrado essa história com dignidade. Não precisava, não, vou deixar em aberto aqui pra se eu quiser um dia, ou no caso se eu precisar de mais dinheiro, aí eu volto pra fazer mais. Isso aí foi o que o autor de To Love Who fez. Ele fez isso no primeiro, aí voltou com To Love Who Darkness, e aí To Love Who Darkness ele fez o mesmo final totalmente aberto. Nem o negócio do romance ele fechou. Deixou tudo em aberto pra se ele quiser um dia, ele voltar e fazer mais. Chamou aquilo de final, não anunciou nova temporada, nem nada parecido, mas tá descarado lá. Se acabar a grana dele um dia, ele pode voltar e fazer mais. Cara, é de uma pilantragem esse negócio. Eu acho ridículo o autor fazer isso. Ainda mais quando ele joga muito dinheiro. Se ele tá precisando e tal, tá mal de grana, etc., você tem pelo menos justificativa. Você entende o lado dele. Mas quando ele já fez grana a rodo, não precisa demais, e aí faz um negócio desse ainda pra se garantir, pra poder voltar com a história se ele quiser, tomar banho, viu? Então, o autor de Kaiju 8 fez até uma história divertida e tal, vários elementos legais, boa de acompanhar, bem movimentada. E aí chegou no final e fez esse final mais aberto impossível pra ele poder voltar se ele quiser um dia. E os fãs que se danem aí com esse final aberto, caso ele não queira voltar. Vamos ficar com esse final aí de imagina o resto aí, imagina tudo aí. Porque não é uma coisa só pra você imaginar, é toneladas de coisas. Então é uma história não finalizada, basicamente. É um final que não é final. Então, cara, de doer. Tava indo bem. Faltou algumas coisas ali, com certeza. A mina tinha que ter ganhado mais desenvolvimento ao longo da série, não só naquele momento lá, finalmente o autor dá desenvolvimento pra ela, porque ela é uma personagem... O pessoal começou a shippar o protagonista com a Shinomiya porque a mina era totalmente sem graça, entendeu? Esse foi o problema. Ela era uma heroína que mal aparecia, ela, quando aparecia, parecia meio sem graça, e o pessoal nem ligava pra ela. Aí, qual era a outra opção pra shippar ele? Aí começaram a shippar com a Shinomiya. Se ela fosse carismática, se a mina já mostrasse algum carisma, cenas legais dela desde o começo, e fosse constantemente sendo desenvolvida nesse processo, o pessoal gostaria muito mais dela. E aí, beleza, ficaria shippando os dois e tal, e óbvio, ficaria furioso com esse final igual. Mas a mina tinha que ter tido mais desenvolvimento antes, e não só naquele momento lá, pelo menos foi alguma coisa. Mas quem já viu só a primeira e segunda temporada, não tá nem aí pra mina, basicamente. Ela é foda e tal, com armas, mas é isso. Outra coisa que tinha sido feita é matado mais gente
nesse final aí, matava uns 2, 3 personagens aí, pra dar aquela impressão de perigo real, que você não consegue tudo sem consequências, porque ali é basicamente tudo sem consequências. O protagonista acabou de boa, todo mundo acabou de boa. Porque eles derrotaram os monstros aí sem ninguém, no caso principal, acabar com nenhuma sequela grave ou coisa parecida. Então é aquela vitória sem grandes sacrifícios, seria como eu colocaria. Eu não tô dizendo de novo que precisa matar todo mundo, o pessoal é muito 8 ou 80 hoje em dia. Então eu mato todo mundo ou não mato ninguém? Não. Que tal matar alguns? Para dar uma sensação de perigo real, de que tem preço a vitória, eu acho mais interessante. Mas o autor não fez isso e ainda fez o final mais covarde possível, que é deixando tudo em aberto para se ele der na telha quiser voltar com a história um dia. Se não voltar de novo, a gente nunca vai saber. No caso, um bando de mistérios aí que ficarem abertos, ou se o Kafka vai um dia ficar lá com a mina. Cara, que filho da mãe. Mas eu acho que depois disso tá mais do que óbvio o motivo de muita gente ter acabado bem decepcionada com esse final. É uma pena que é um mangá que, por mais que tivesse alguns probleminhas aqui e ali, era super divertido de acompanhar, tinha lutas muito legais, e aí chega e faz um final sacana desse. De doer. Mas bom, gente, é isso. Comentem a opinião de vocês sobre o final, concordam comigo ou tem uma opinião diferente da minha? E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal que não é inscrito ainda e quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras toda semana e vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Já tem mais de 1000 vídeos extras de membro acumulados e sim, virando membro atualmente, você ganha os vídeos antigos, você ganha 95% dos vídeos a partir do nível Plus, que é o mais custo-benefício. Você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, onde você tem acesso a mim o dia inteiro e uma comunidade muito legal de membros. Com isso você pode bater papo ou tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.